tudo bom? Eu sou a Grazi do canal Minha Vida Superando Câncer. Estou mais uma vez com a minha maravilhosa fisioterapeuta Luana Dias de Oliveira. Hoje nós temos mais um assunto super legal e esclarecedor para estar conversando com vocês. Eu acho que é uma dúvida muito recorrente às pacientes, né? Assim que elas saem do centro cirúrgico, né? Muitas coisas vêm à cabeça, muitas aflições, muitas angústias. E hoje nós vamos trazer um assunto bem legal, bem relevante e que eu acho que vai ajudar muitas de vocês. Para a gente dar continuidade, eu convido vocês para assistir esse vídeo até o final, eu convido vocês para curtir, se inscrever, compartilhar, pode comentar se vocês quiserem. Se vocês tiverem dúvidas e assuntos que queiram saber, a Luana ela é super aberta, ela é super acessível, eu tenho um contato bem direto com ela, então assim, se vocês tiverem necessidade, conversem comigo, que eu posso estar pensando e planejando em outros vídeos. A Luana está com a agenda, para mim, aberta sempre. Total, à disposição. Ela tá com a agenda aberta para mim sempre, então assim, nós podemos estar conversando diretamente com ela, esclarecendo, porque esse é o nosso papel. Então, para a gente dar continuidade, não esqueçam, o meu canal Minha Vida Superando Câncer, nós já temos 2 vídeos super legais, um deles é sobre a importância da fisioterapeuta no papel da cirurgia, né, da mulher com câncer de mama, e o outro assunto que é bem bacana, que é sobre o linfedema, que também é um assunto bem relevante. Nós falamos sobre os cuidados que nós, pacientes, devemos ter em relação ao braço para evitar a possibilidade, a progressão do linfedema. Mas hoje nós vamos conversar com uma curiosidade que eu tenho observado, que eu tive também, só que eu já tive orientação. Então, eu não fiquei com essa dúvida por muito tempo, por eu já saber. Mas eu tenho observado com as minhas companheiras, com as minhas amigas de grupo, que a gente vai acompanhando, que elas ficam preocupadas se é uma coisa comum, que assim que elas fazem a cirurgia, geralmente a mastectomia, né? Elas ficam com algumas sequelas, que inerente, faz parte do processo, mas elas não sabem de que forma que elas podem agir. Geralmente elas saem do centro cirúrgico, vão para casa, tem alta no hospital, né? Tem um tipo de atendimento, tem um tipo de atendimento, de acolhimento, mas quando a gente vai para casa, que as dúvidas surgem, que as dores aparecem, porque a gente deixa de tomar alguns medicamentos que lá no hospital a gente não percebe, né? E o que a fisioterapia poderia fazer para estar nos ajudando nesse sentido? O exemplo que eu vou dar é assim, quando a gente vai para casa, nós sentimos algumas vezes, muitas vezes, a mama totalmente endurecida, né? Principalmente depois da reconstrução. Sim, né? Exato. Porque nós temos 2 momentos de cirurgia. Nós temos o momento da cirurgia, que é a retirada, a mastectomia, que é a mastectomia, e depois temos a cirurgia de reconstrução. Mas alguns aspectos nós apresentamos nos 2 casos. Outros aspectos a gente apresenta mais na reconstrução, que seria a mama endurecida. E depois, outra dúvida que a gente tem é em relação ao braço, né? Que a gente fica com o braço repuxado, com o braço endurecido. Nós ficamos assim com repuxamento, assim parece, nós não entendemos direitinho o que é aquele repuxamento, parece que tem um caroço, uma coisa endurecida, um nervo endurecido. O que seria isso e o que a fisioterapia podia fazer para estar nos ajudando? Tá, ok. É realmente muito comum, né? A cirurgia de retirada da mama, ela por si só já agride o músculo peitoral. Se a gente tentar imaginar que existe pele, existe glândula mamária, que é muita gordura e glândula junto, e por detrás já vem uma fáscia, que é o revestimento desse músculo, e a musculatura peitoral. Então, só na mastectomia, que retira a mama sem reconstrução com prótese, eu já tenho uma raspagem, uma agressão à musculatura que não é pouca. Então, esse endurecimento não é tão perceptível quanto na reconstrução, mas vocês já percebem e referem
que parece que está tudo muito curto, muito duro, e existe uma limitação importante de movimento que não é só por dor, é por sensação de curto. De encurtamento, Né? exatamente. Parece que o braço não vai abrir o quanto a fisioterapeuta está pedindo. Isso. Ali já é sim, pela agressão cirúrgica, pela manipulação médica, uma resposta em contratura, em encurtamento do músculo peitoral, e vai ser através dos movimentos, já desde o pós-operatório inicial, que a gente orienta, sim, eu vou orientar aqui, mas é a atenção mais imediata do fisioterapeuta lá dentro da internação, que é feita essa abordagem, que seria então, mesmo ainda com dreno, a gente estimula a movimentação do braço entre 45 e 90 graus já, de flexão, que é lá para frente, porque é uma forma da gente já começar a comunicar esse músculo curto, em contratura, numa espécie de cãibra, por conta da manipulação cirúrgica, de que ele vai voltar sim a ser mobilizado e já a gente vai fazer o alongamento. Isso, essa dúvida nós temos, né? Se a gente vai conseguir levantar o braço de novo, até que altura vai se levantar, né? Então, essas dúvidas surgem a todo momento. Sim. Então, o que a gente orienta? Desde o pós-operatório imediato até a retirada do dreno, porque o dreno é um dispositivo não muito curto, né? Aquela mangueirinha que fica sugando produto do pós-operatório e saindo naquele potinho, enquanto com o dreno, movimentos muito amplos são agressivos para essa região muscular, para todo esse tecido operado. Mas o mínimo de movimento, que é entre 45 e 50 graus, então, né, a liberdade de movimento nessa altura que a gente chama de mesa, Sim. Eu poder pegar o meu alimento, levar à boca, né, o copo, os talheres, eu poder lavar o meu rosto. Essa pequena liberdade, ela é necessária. E geralmente a sensação de encurtamento somada à dor faz com que vocês fiquem, eu brinco que é segurando Bíblia. Retraindo. Eu fico com o braço coladinho no tronco, movimento cotovelo e mão muito pouco, por medo. Por medo. Esse medo mal orientado, somado já à contratura do peitoral, vai instalando um encurtamento de fato tecidual. Sim. Então, quando a Grazi me pergunta em que momento fazer o quê? Nessa mais ou menos primeira semana onde existe o dreno, essa liberdade de 45 a 90 graus, ela já é permitida. Então, se encorajar, entender, né? Que se ela é permitida, ela é segura, é sair desse hospital já sabendo que punho e mão estão absolutamente livres e que o braço não pode de maneira nenhuma estar passando de 90 graus, porém dali para baixo, então de paralelo ao chão para baixo, é importante que eu mexa. Esse medo de segurar um livro e ficar ali sustentando o braço encurtado não é positivo. Aumenta o encurtamento e instala essa falta de flexibilidade da fibra muscular do peitoral. Isso quando dá mastectomia. Quando existe ou a reconstrução imediata, que é aquela mastectomia que tu fizeste, mas a reconstrução no mesmo tempo cirúrgico. Sim. Ou a reconstrução num outro tempo cirúrgico, como foi contigo, o peitoral recebe por detrás dele a prótese. Né? A prótese ela é acomodada, a gente chama submuscular. Então imagina que aquele músculo que responde em contratura à agressão cirúrgica é na marra descolado e recebe aquela altura do silicone, aquela Sim. altura da prótese. É isso. Então ele na marra encurtado é distendido. Então a sensação de dureza na reconstrução é mais intensa. Sim. E ainda mais necessário, portanto, o encorajamento bem orientado de realizar esse pouco, porém necessário movimento entre 45 e 90 graus. Sem esforço, sem carregar peso, mas permitindo, eu costumo ensinar, né? Passeia com a mão sobre a mesa. Pega um lenço, pega o próprio paninho de mesa, senta de frente, bem acomodada para a mesa e brinca de escorregar esse braço lá na frente e volta.
eu não estou levando nenhum risco de aumento de produção do dreno e ao mesmo tempo eu já estou desde o pós-operatório inicial avisando para esse peitoral que ele vai conviver com uma prótese atrás dele para daqui para diante. Então eu vou cedendo essa contratura. Sim. E esse enrijecimento, ele naturalmente, à medida que a gente vai ganhando mais de mobilidade e oferecendo mais alongamento para o peitoral, ele vai passando, ou seja, essa dureza toda vai sumir. O peitoral ele vai conviver muito bem com a prótese dentro de 60, 90 dias já. Inclusive a gente já devolve a paciente, né, a mulher, para a academia, para a sua atividade física de rotina, ela não vai ficar limitada por muito mais do que uns 45 dias, sendo que é uma limitação relativa. Então, né, eu dou essa liberdade, eu não, a equipe como um todo, né, o cirurgião, o fisioterapeuta, nós juntos, em mais ou menos 45 dias, estamos entregando a mulher para o pilates, para a hidroginástica, para a sua musculação. A gente faz uma troca com o profissional da educação física que vai acompanhá-la, mas ela tende a ter uma vida muito normal, né? Não é porque a prótese é submuscular que vai existir uma sequela, uma limitação que se instale. Então, é uma resposta do peitoral em contratura, mas que é totalmente resolutiva. Tanto com essa orientação que eu passei, que é muito fácil de realizar em casa, quanto com a própria fisioterapia que vai se seguir. Se pelo menos as pacientes, após operarem, viessem ao menos uma vez por semana durante 45 dias, isso dá 6 sessões, ela está pronta e reabilitada, inclusive, porque daí a gente começa a evoluir desses 45 graus para 90 até os 180. Então isso é muito rápido quando bem assistida, né? Sim, no meu caso, eu vim mais ou menos 40 dias depois, né? Então eu procurei ajuda rápido, porém com atraso de 40 dias. Mais ou menos. Né? Então hoje já tem um pouco mais de... Foi mais trabalhosinho. Isso, né? Quanto antes, melhor. Quanto mais cedo. E hoje já é uma rotina. É legal a gente comentar aqui que a Grazi operou em 2011. 11. A mastectomia, foi 12 a reconstrução? Não, foi 12 que eu tirei a mastectomia. mastectomia. Então, assim, daquele tempo para cá, tudo progrediu tão bem na relação entre cirurgião e fisioterapeuta que o cirurgião da Grazi, por exemplo, já encaminha para a fisio na consulta pré-operatória. Então, tudo que eu estou tentando esclarecer um pouquinho aqui não é dito depois da cirurgia, onde a dor está instalada, onde o medo está ali. Isso tudo é demonstrado e orientado na consulta pré. A gente filma tudo isso e mesmo me tendo, né, tendo o fisioterapeuta já na primeira semana pós-operatória, ela na realidade já está sabendo tudo o que a espera e tudo que ela deve estar fazendo nos primeiros dias em que eu ainda não a vejo, orientadinha em casa. Isso é importante porque assim, ó, em 40 dias, 45 exatamente, eu não lembro, que eu não te procurei, eu fiquei com esses 40, 45 dias segurando Bíblia. Segurando e fantasiando. Isso, fantasiando o que a Grazi comentou no início, né? Que é assim, meu Deus, vai ficar tudo muito duro para sempre. Meu Deus, esse braço não vai subir nunca mais. Isso. Meu Deus, que monte de nervo curto é esse que vem em direção à minha axila? Isso. Porque a gente acaba, quando não é esclarecido, a gente vai fantasiar. Porque é tanta dor e limitação naquele momento que a ideia que dá é que aquilo não vai acabar nunca. Exatamente.